Gálatas capítulo 2. Os queridos irão acompanhar nas suas Bíblias, os nossos visitantes vão acompanhar na tela. Gálatas capítulo 2, a última parte do versículo 19 e o versículo 20. Quem achou, diga amém. Eu gosto de ouvir o amém. Se não achou ainda, continue procurando. Continue procurando. Então eu vou ler e a igreja irá repetir. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Todos. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus queridos. Um outro dia, meus queridos, eu fiz alguns questionamentos a Deus. Eu fiz algumas perguntas a Deus. Deus, como é que pode? As pessoas vão para a igreja, aceitam a Cristo e depois se deixam levar pelas suas paixões, pelo pecado, sai da igreja, sai da sua presença e se transforma em outra pessoa totalmente diferente. Eu fiz esse questionamento para Deus. Eu fiquei questionando em algumas situações que as pessoas abandonam Jesus Cristo, abandonam a igreja, e eu estava dormindo e sonhei, já final da manhã, Deus falando comigo. Se lembra aquela pergunta? Você tem que morrer. As pessoas têm que morrer. As pessoas têm que fazer um sacrifício e morrer na cruz do Calvário, junto com Cristo. Aí eu acordei assustado, porque nitidamente eu vi a voz de Deus, falei assim, você tem que morrer, as pessoas têm que morrer e têm que pagar o preço da cruz. Eu fui trazer à memória tudo aquilo que estava no meu coração e pude ver que realmente nós precisamos morrer. Se eu perguntar aqui, quem ama Jesus, levanta a sua mão. Amém? Todos amam Jesus. E se eu falar agora, você teria coragem de morrer hoje para Jesus? Você não precisa responder não. Você teria coragem hoje de morrer para Jesus? É uma pergunta que todos não têm coragem de dizer, eu morreria por Jesus. E o tema da mensagem diz o seguinte, eu, crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Se você pode dizer isso, bata no seu peito e fala, eu estou crucificado com Cristo. Muito bem. Aqui Paulo falando à igreja de Gálatas, ele fala, já estou crucificado com Cristo. Por que Paulo fala, estou crucificado com Cristo? Verdadeiramente, tu me amas, Laurinha. Verdadeiramente estou crucificado com Cristo. Meus queridos, Deus, na sua onipotência, onisciência, quando formou o homem, formou Adão, Deus colocou duas árvores no jardim do Éden, para mostrar que Deus, Ele deu o livre-arbítrio ao homem. Ele não fez um robô sem direito a pensar. Ele deixou que o homem pensasse, escolhesse e fizesse as suas escolhas. Todos nós fazemos as nossas escolhas. Muitas vezes, depois que nós casamos, essas escolhas estão um pouco duvidosas, porque quem faz as escolhas são as nossas esposas. Não é não, Cacá?
Então, o homem foi direcionado para fazer as suas escolhas, e Deus colocou duas árvores. Olha, essa árvore aqui é a árvore da vida. E esta árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer desta árvore, não é da vida, desta árvore do conhecimento do mal, certamente você irá morrer. E veio o tentador, e veio Satanás, e seduziu a mulher, seduziu o homem, e o homem veio a comer da árvore do conhecimento, e a sua natureza se tornou pecaminosa. Ele adquiriu a morte por ter comido aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas na mesma hora que o homem se tornou, por natureza, pecador, pecado entrou no jardim do Éden, Deus faz uma promessa, que ele iria, através de uma mulher, pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo viria para salvar a humanidade, iria morrer pelo pecado adquirido lá em Adão, porque a partir dali, todos nós se tornamos pecadores através de Adão. A nossa natureza, ela é pecadora, totalmente pecadora. E Jesus Cristo veio justamente pagar o preço do pecado para nos salvar da perdição. João Batista, junto com seus discípulos, batizando as pessoas, ele viu ao longe Jesus Cristo vindo, ele falou, olhou, olha, lá vem aquele homem, veja quem é. E os discípulos olharam e falaram assim, lá vem Jesus, o Cordeiro de Deus que irá tirar o pecado do mundo. Mas para que nós possamos, meus queridos, participar desse reino, participar da vida de Cristo, participar de Cristo, nós precisamos fazer uma opção, verdadeiramente morrer. Morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer matar a sua natureza humana. Ninguém quer matar o velho homem. Ninguém quer morrer na cruz do Calvário. Paulo diz, já estou crucificado. Crucificado com Cristo. Cristo na cruz do Calvário, onde ele foi chicoteado. Colocaram a coroa de espinho. Colocaram o letreiro ali na cruz. Ele verteu todo o seu sangue. Ele levou a nossa natureza pecaminosa na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Para que eu possa fazer parte, para que eu mate a minha natureza humana, eu preciso sacrificar a minha vida com Cristo. Na cruz do Calvário, morreu o velho homem. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, fala o seguinte, sabendo isto, que fui crucificado com ele, e o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Meus queridos, o pecado nos escraviza. E sabendo que o salário do pecado é a morte. O pecado é a nossa natureza humana. Pecados é os nossos erros que nós cometemos diante do Senhor. Através de Adão entrou o pecado, a natureza humana. E através de Jesus como homem, entrou a salvação nele. Mas para isso eu preciso reconhecer a minha natureza. Eu sou cheio de falhas. Eu sou cheio de pecado. Eu tenho que morrer todo dia para Deus. Crucificar a minha carne com Cristo, porque as paixões estão diante de mim. As paixões me levam a me separar da presença do Senhor. E nós temos que crucificar as nossas paixões, os nossos pecados e a nossa carne com Cristo. Assim, matando a cada dia a nossa natureza humana,
o nosso pecado. A natureza carnal é pecadora e morre na cruz com Cristo e nasce para uma nova vida. Uma semente de trigo, para que ela dê frutos, ela precisa morrer para nascer uma nova planta. Para que sejamos uma nova pessoa, nós precisamos morrer na cruz do Calvário, para nascermos uma nova pessoa, morrer para o mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas hoje em dia, meus queridos, ninguém quer morrer, ninguém quer sair do pecado, ninguém quer morrer para as drogas, ninguém quer morrer para o alcoolismo, ninguém quer morrer para o mundo, porque a porta do mundo ela é larga e espaçosa. Tem muitos prazeres, muitos manjares oferecido para cada um de nós, e a Bíblia nos diz: tudo não é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós temos que saber que nós somos fracos, pecadores e necessitamos das misericórdias do Senhor. Mas para isso, eu preciso pagar um preço. Morrer com Cristo e viver uma nova vida com Ele. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso é que eu tenho que falar: eu estou crucificado com Cristo todos os dias, porque a natureza humana está em mim. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, nos fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Temos que mortificar, temos que matar a nossa carne todos os dias. Com quem? Com Cristo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos fala o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Ninguém quer largar as suas paixões. Ninguém quer pagar o preço de deixar aquilo que lhe dá prazer para servir a Cristo e para morrer com Cristo. Prefere ficar no mundo do que morrer para o mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque todos têm a chance de escolher o seu destino, de escolher a sua vida, de fazer as suas vontades, mas tem uma hora que a carne vai cobrar, o mundo vai cobrar. E nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos morrer para o mundo, porque nós não somos desse mundo. Tem um hino do cantor cristão, um hino raiz, que diz o seguinte, é o hino 207, todo mensageiro do rei sabe, todo embaixador do rei sabe. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meus queridos, nós não pertencemos a este mundo, nós estamos de passagem, porque a nossa morada é nos céus, é com Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que tomar a minha decisão de crucificar-me com Cristo, de morrer para o mundo e viver uma nova vida, porque o mundo não nos oferece nada. Nós devemos morrer para o mundo. A influência do mundo não nos impressiona, porque amamos a Deus. Quando você fala, eu amo a Deus, eu amo Jesus, porque um dia você crucificou-se com Cristo na cruz do Calvário. Lá em
Tiago, capítulo 4, na linguagem de hoje, nos fala o seguinte: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque faz a vontade do mundo, você faz a vontade das suas paixões, você faz vontade da sua carne, você se dá ao prazer deste mundo e não olha para Deus. Porque você ama de tal forma o mundo que se esquece de Deus e não conhece a Deus. Mas aquelas pessoas que deixam esse mundo, ela volta-se para Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos fala o seguinte: Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus lá na fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus planejou a sua salvação para todos em Cristo Jesus. E nos resgatou deste mundo mau em que vivemos, pagando um alto preço por cada um de nós. Foi pago um alto preço por você, por mim, por todos nós, com o sangue de Cristo. Certa vez, eu sentado nesses bancos, aí eu notei um jovem forte, bonito. Aí eu olhei, tinha uma tatuagem no braço dele. Era justamente uma tatuagem do Gólgota. 3 cruzes. Falei, olha assim, poxa, massa, velho. Aí depois eu vi uma outra tatuagem aqui, uma cruz. Depois eu fui falar com ele, quando ele esticou o braço, tinha a Santa Ceia desenhada do braço dele. Falei assim, massa. Aí eu fui falar com ele, gostei das suas tatuagens, bonitas. Gostou, pastor? Tem muitas outras. Aí eu fiz uma pergunta para ele: você tatuou a cruz de Cristo no seu coração? Bom, pastor, estou um pouco afastado, né? Meu negócio não é igreja. Assim, então você tatuou no corpo todo, menos no seu coração. Muitas vezes, meus queridos, nós só vivemos de aparência, com a tatuagem dizendo que nós somos cristãos, mas verdadeiramente nós não tatuamos Cristo no nosso coração, verdadeiramente morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para as paixões, vivendo uma nova vida. Nós temos que viver uma nova vida para Deus. E começa essa nova vida? Como é que começa essa nova vida? Quando você morre. Quando você se declara morto para o mundo e aceita Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e quando você crucifica-se juntamente com Ele. Viver para Deus é a nossa maior paixão. Hoje, para a classe de jovens, que eu chamo a classe de Talmidim, que quer dizer discípulos, eu falei para eles o seguinte: para ser discípulo de Cristo, Cristo só quer 3 coisas de vocês, só 3 coisas, que é justamente que está escrito lá em Mateus capítulo 16, que eu falo o seguinte: já que vocês querem seguir a Cristo, vocês precisam comer a poeira, o pó das sandálias de Cristo, do Mestre, e andar na sua presença. E Cristo, quando reuniu os seus discípulos, os seus talmidins, falou o seguinte para eles: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Meus queridos, ninguém quer negar a si mesmo. Ninguém quer se negar.
as nossas paixões, os nossos pecadinhos, aqueles pecadinhos que estão bem escondidinhos, debaixo do tapete, debaixo dos lençóis, debaixo dos travesseiros, lá na internet, aqueles pecados que ninguém vê, mas Deus vê, Deus sabe. Negar a si mesmo é muito difícil. Pastor, eu gosto disso, eu não sei como me livrar. Você sabe se livrar, morrendo para Cristo. Morrendo para Cristo. Uma vez eu fui batizar um irmão, ele falou um dia antes do batismo: pastor, eu ainda fumo. Eu falei para ele: repreenda em nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então liberte-se, e eu espero amanhã, no domingo, você se batizar. Quando ele veio e colocou a roupa, ele falou assim: aí, se libertou? Pastor, batizar e estar na presença de Deus vale muito mais do que o meu vício. Já está repreendido em nome de Jesus. Negar a si mesmo, porque quem quiser salvar a sua vida, morrerá. E nós temos que pegar a cruz. O pegar a cruz não é pegar a cruz e sair levando, não. É você estando na cruz, morto com Cristo, para servir e para seguir a Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 13, nos fala o seguinte: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros e pelo poder de Deus. Nós somos fracos, mas o poder de Deus nos faz mais do que vencedores. Nós conhecemos as obras da carne, elas são muitas, mas também conhecemos os frutos do Espírito, que é amor, bondade e benignidade. Nós lutamos muitas vezes a nossa carne contra o Espírito contra a carne, mas quando verdadeiramente nós estamos na cruz, nós repreendemos toda a obra da carne. A vida que desejamos é só para Deus e não para as nossas vontades e prazeres. A nossa vida é para Deus, é para fazer a sua vontade e não para os nossos prazeres. Nós não podemos se esconder de Deus. Justamente Gálatas fala: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que dizer para Cristo todos os dias que eu estou crucificado com Cristo, mas falar para Deus o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou dar lugar aos pecados, eu não vou dar lugar à vontade do mundo, eu não vou dar lugar à minha carne, os meus desejos, porque eles já estão crucificados. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus, para que a cada dia eu sinta o Espírito de Deus falar o meu coração. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 10. Olha, a grande responsabilidade que está sobre nós, sobre as nossas vidas, quando morremos para o mundo, Cristo habita verdadeiramente em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Cristo habita em nós, porque nós estamos junto com Cristo na cruz do Calvário. Porque os nossos pecados, o nosso pecado, a nossa natureza humana está na cruz. Mas pecamos, continuamos pecando, mas nós fomos o quê? Justificados em Cristo Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7, nos fala o seguinte: sabendo isso, que o nosso homem velho, foi com ele o quê? Crucificado,
para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Meus queridos, não podemos ser escravo do pecado, porque em Cristo nós somos libertos, livres, para viver uma nova vida. O velho homem está lá fora, o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo. E tudo tem que se fazer novo, porque nós fomos justificados, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Lá em João capítulo 1, no versículo 4, no capítulo 5, versículo 4 e 5, nos fala o seguinte: porque todo que é nascido de Deus, todos que são nascidos de Deus, vence o mundo, porque eu morri com Cristo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Meus queridos, na cruz nós fomos feitos vencedores. Nós vencemos o mundo, vencemos o pecado original. Nós somos agora nova criatura, nós somos filhos de Deus, porque o mundo não nos pertence. Nós não pertencemos a este mundo. A fé por si só não vale nada se não for firmada na pessoa de Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos que andar pela fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus que nos sustenta, que nada nos abala, porque o pecado ele fica batendo, as tentações ficam em nossa volta, mas quando nós verdadeiramente morremos em Cristo Jesus, nada nos tira da presença do Senhor, nem as paixões, porque eu sei que eu estou crucificado com Cristo, e nós somos mais do que vencedores. Em Romanos capítulo 8, versículo 36 a 37, nos fala o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Deus nos amou, Deus nos ama, e Deus não quer que nós viemos fazer a vontade do mundo, mas fazer a vontade dele, porque Deus, ele nos ama. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E o que Deus preparou para nós? As suas promessas. As promessas de Deus estão sobre a nossa vida. As promessas de Deus estão sendo derramadas em nossas vidas. As bênçãos do Senhor estão para aqueles que verdadeiramente não vivem mais essa vida deste mundo, porque já morreu para o mundo e vive uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que o amor de Deus nos constrange. Nós ficamos constrangidos a não querer mais pecar, a não querer mais fazer a vontade do mundo. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. O que eu quero é andar na presença de Deus. É justamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, nos fala o seguinte: pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, e todos morreram em Cristo Jesus. Meus queridos, que sejamos constrangidos pelo amor de Deus a não querer voltar à natureza humana, à natureza do pecado. Eu fiz uma escolha. Eu fiz a escolha de olhar para a cruz. Eu fiz uma escolha em morrer na cruz. Eu fiz uma escolha em viver para Cristo. É a única coisa que importa. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, fala o seguinte: porque decidi
nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este que está crucificado. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Todos os dias eu estou crucificado com Cristo. A cruz de Cristo é a mensagem que devemos lembrar sempre para morrer para o velho homem e para o mundo viver para Deus. E no mundo viver para Deus. Por isso que eu tenho que olhar para a cruz. A cruz é autora e consumadora da nossa fé. Eu tenho que olhar para a cruz, eu tenho que olhar e dizer, eu estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo porque Cristo morreu para nos perdoar de todos os nossos pecados. Tem um hino do cantor cristão que ele faz uma pergunta para cada um de nós, que é o hino 92, que diz o seguinte: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue sim verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti. O que tu fazes por mim? O que é que tu fazes para Deus? O que é que tu fazes para viver uma nova vida? O que tu fazes para viver uma vida transformada? O que tu fazes para abandonar as paixões? O que tu fazes para abandonar os desejos desse mundo? O que tu faz? Simplesmente morrer. Hoje você tem que morrer. Se você não morrer, não verá a glória de Deus. Morrer na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Morrer para este mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, eu gosto no final da mensagem que Deus colocou no meu coração em sonho, ou depois de uma mensagem, louvar um hino raiz. O hino 92 é substituição, é um hino raiz que fala no nosso coração e faz uma pergunta a você nessa noite. Faz uma pergunta a você e a mim todos os dias. Todos os dias eu tenho que morrer para esse mundo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. O hino 92 nós vamos terminar essa mensagem perguntando a você, o que tu fazes por mim? Será que você faz mais para este mundo do que para Deus? Será que você faz mais para as suas vontades do que para Deus? Para Deus, quando nós nos entregamos, Deus nos faz um vencedor, porque nós já vencemos a morte, porque morrer para esse mundo não é nada, mas viver para Deus é muito mais. Vamos cantar o hino 92 do nosso cantor cristão, e logo após, o Ministério do Louvor estará trazendo um outro cântico, para que eu possa fazer um convite ao seu coração. A primeira e a última estrofe.